Boa noite, queridos amigos. Desde já, meu carinho, meu abraço para todos vocês. E nós vamos falar sobre a felicidade que a prece proporciona. Porque nós falamos muito da prece e nós sabemos da necessidade da oração. Mas será que nós entendemos da felicidade que a prece é capaz de nos oferecer? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse momento. Claro que nós sabemos que somos espíritos imortais, porque nós temos estudado isso ao longo dos anos na Casa da Caridade, nós temos aprendido já alguma coisa, mas importa relembrar que o tempo todo nós estamos em comunicação com os nossos afins, os encarnados e também os desencarnados. Essa comunicação, no normal, ela vai em conformidade com as nossas afinidades, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. Porém, quando nós falamos em prece, há a necessidade de um esforço íntimo nosso para uma elevação do nosso padrão vibratório, se é que nós realmente desejamos entrar em sintonia com os espíritos mais elevados, com os amigos espirituais, com os dirigentes da Casa da Caridade. Para isso, nós precisamos nos interiorizar e, elevando esse padrão vibratório, nós vamos conseguir que a nossa prece alcance esferas mais elevadas. Porque, se não for assim, podemos até falar coisas, palavras, mas elas não vão ascender a esferas mais ditosas, vamos dizer assim. E para nós falarmos da felicidade que a prece é capaz de nos ofertar, o primeiro ensinamento fica que é necessário a elevação desse nosso padrão vibratório, que acontece com alimento de bons pensamentos, de bons sentimentos. É o primeiro ensinamento. Mas para nós orarmos, fazermos uma prece, há uma condição elementar que é fundamental, se chama fé. Foi colocada na nossa página de abertura. Porque orar por orar também não vai obter um resultado positivo, muito menos uma felicidade. Para orar, precisamos ter fé. Sabe quando os pais começam a ensinar as crianças a orarem e a mãe fala assim para o filho: meu filho, você já orou hoje? E ele fala assim: sim, mãe, já orei. E sabe aquela oração rapidinha, mecânica? Ai, muito obrigada, olha, me ajuda hoje na escola e eu estou indo embora. Essa oração que uma criança, um jovem pode fazer, e que às vezes o adulto até faz também, para se desobrigar de um dever, isso não resolve. Quando nós estamos falando de benefício, de felicidade que a prece proporciona, é algo mais além do que isso. Sai da parte mecânica, da parte do dever, da obrigação, inicia-se com a fé e ela prossegue. Vai muito mais longe, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, precisamos ter fé, precisamos entender que o nosso padrão vibratório há de se elevar, e com a fé, o que a fé é capaz de fazer? Para nós alcançarmos a meta desse estudo, que é a felicidade que a prece proporciona. A nossa fé, ela fortalece primeiramente a nós mesmos, fortalece a alma. A fé, ela acalma o nosso coração, acalma as ideias, os sentimentos, e isso é primordial para a oração. A prece induz ao arrependimento e, por final, a própria oração. Quando nós temos fé e nos conscientizamos de que fizemos ou falamos algo que não foi muito bonito, nesse momento, a fé ela vai sinalizar uma dificuldade e vai nos apontar que o caminho é o arrependimento. E vai automaticamente nos conduzir à oração.
tenhamos a fé e, a partir da fé, busquemos a prece. Agora sim, nós vamos começar a falar da prece. Se nós vamos orar, já reconhecidos que somos filhos de Deus, então nós vamos nos submeter a uma vontade superior. Podemos orar ao Criador, orar ao nosso Senhor Jesus, que no nosso planeta Terra é o Senhor e é Ele que detém a verdade divina. Lembremos aqui, ou relembremos, palavras de Simão Pedro, e elas foram anotadas pelo evangelista João, no seu capítulo 6, versículo 68, quando Simão Pedro, se dirigindo ao nosso Senhor Jesus, falou: tu tens as palavras da vida eterna. Estava ali uma assembleia de cristãos, onde alguns cristãos estavam se retirando, incomodados com tantas advertências de Jesus, e Jesus então chega e fala: alguém mais quer sair? E aí Simão Pedro fala: tu tens as palavras da vida eterna, como a dizer, nós vamos seguir contigo, porque tu, Senhor, sabe o caminho, tu recebeu a missão divina, e então nós vamos ficar contigo. Olha a grandeza dessa fé testemunhada nesse momento. E com Jesus, nós aprendemos a orar. E vai ser exatamente pelo Evangelho, pelo caminho de Jesus, que nós vamos nos adequar para, no grande objetivo, que é o nosso desejo, recebermos toda essa felicidade que a prece é capaz de nos oferecer. Porque a prece, ela nos induz ao divino, ela nos conduz ao transcendental, nos leva à interiorização, a pensarmos sobre a eternidade das leis divinas, sobre a nossa própria imortalidade. A prece, ela faculta uma ampliação da nossa visão e um discernimento mais lúcido. Já começamos a falar aí de benefícios, e tudo isso vai gerar lá no final uma felicidade, mas tem muito mais do que isso. Pela prece, para nós alcançarmos esse bem-estar, o regozijo, a felicidade. Quando nós estamos falando aqui de felicidade, felicidade no sentido mais amplo, que um ser ele é capaz de se regozijar, ele é capaz de ter um verdadeiro bem-estar quando ele consegue, pela sua prece, receber todas as graças e tudo que a prece é capaz de oferecer. Tratamento espiritual, tratamento para o corpo, tudo que vocês possam imaginar. Isso dá um verdadeiro regozijo, uma imensa felicidade. Caminhada para isso. Relembremos. Elevemos nosso padrão vibratório. Tenhamos fé. Oremos com humildade, nos submetendo a uma vontade superior. E, a partir daí, há uma orientação de nosso Senhor Jesus, anotada pelo evangelista Marcos, no capítulo 11, e o versículo é o 25. Diz, algo fundamental para essa conquista da felicidade pela prece. Diz o seguinte: quando orardes, perdoai. Quer dizer que se eu, mesmo tendo fé, mas se eu, no momento que eu for orar, eu tiver mágoa, ressentimento dentro de mim, se eu tiver dificuldades com o outro, e eu não buscar pureza dos meus sentimentos, se eu não trabalhar na minha intimidade a elevação dos meus pensamentos, a minha prece ela não vai trazer o consolo, a ajuda de que eu necessito. Serão palavras,
mas efetivamente elas não vão nos reportar a espiritualidade superior e nem tampouco trazer as consequências benéficas de uma ação de quem vive em oração. Daí, se é necessário ter fé, mais importante do que a fé, é necessário perdoar. Porque é Jesus falando para nós, ao orardes, perdoai. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E agora, então, vamos falar da felicidade que a prece proporciona. No mundo, no universo, na casa do Pai, nós vamos ter bênçãos divinas amancheias, espalhadas o tempo todo na casa universal, à disposição de todos os filhos, encarnados e desencarnados, sem distinção, sem privilégios. Deus nos beneficia o tempo todo, permanentemente, abundantemente, com bênçãos divinas, porque nós estamos mergulhados no amor do Pai. Só que para nós sentirmos a ação benéfica dessas bênçãos divinas dentro de nós, só para que nós consigamos receber o tratamento que essas bênçãos divinas são capazes de nos oferecer, nós precisamos sair do terra a terra, fazermos uma escalada pela moralização, pela espiritualização, trabalhando a nossa renovação íntima, e aí essas bênçãos divinas que estão o tempo todo à disposição de todos nós, elas serão canalizadas para nós. Mas não é porque Deus vai nos privilegiar, não é nada disso. É porque você, por sintonia, é como se você sugasse essas energias divinas. Elas estão na ambiência, elas estão no mundo, elas estão no universo para beneficiar todos. Mas se você não se qualifica para recebê-las, você está aqui e as bênçãos divinas estão aqui e você não consegue surtir os efeitos. A partir do momento que você perdoa, a partir do momento que você tem fé, a partir do momento que você ora com confiança, com humildade, eis que você abre um canal. E é como se você sugasse essas bênçãos divinas para dentro de você. Eis aí uma felicidade incrível que os espíritos mais puros, eles vivem nesse regozijo, nesse bem-estar, nessa felicidade, que para nós ainda é apenas uma informação. Mas fica para nós o ensinamento do quanto nós precisamos nos esforçar para abrir esse canal, para que consigamos nos encharcar dessas bênçãos do alto que estão na casa do universo. Então, bênçãos divinas, elas estão à disposição e elas proporcionam felicidade. Também, esse que se abre pela prece ao intercâmbio com os amigos espirituais, o que acontece? Ele passa a receber conselhos desses benfeitores espirituais. Conselhos esses que podem ser espontâneos ou solicitados. Quer dizer que você, às vezes, você não está nem orando, você não está nem pedindo nada, só que você já abriu o canal, você já elevou o padrão vibratório pela prece. E os amigos espirituais, eles se aproximam de você. E eles vão te aconselhar, eles vão te orientar, te inspirar, ainda que você nem sequer tenha pensado na ajuda, mas eles vão te ajudar. Ou pode ser mesmo por uma oração, pela prece, e você vai pedir, e eles vão também trazer para você o alívio, a solução do problema pela inspiração. Solução não, eles vão te dar as orientações para que, pelo teu livre-arbítrio, você
escolha as assertivas para resolver, dirimir as tuas questões. Então, vejam, estamos falando de bênçãos divinas à disposição, que nós conseguimos recebê-las de uma forma melhor pela oração, a partir do momento que nós temos fé e iniciamos essa oração perdoando, nós vamos receber, olha a felicidade que a prece proporciona, conselhos, ajuda dos amigos espirituais, que podem ser ajudas espontâneas ou solicitadas por nós. Nós vamos receber a renovação das nossas energias e das nossas esperanças, mas isso é óbvio, porque se você orou, elevou o seu padrão vibratório, sugou energias divinas, automaticamente essas energias dentro de você, elas vão ser trabalhadas e elas vão energizar o seu organismo espiritual. Elas vão regenerar as tuas células. Olha quantos benefícios, e isso tudo vai redundar em felicidade para o ser. Você vai se sentir num bem-estar espiritual profundo, porque não há palavras que consigam descrever esse bem-estar que é espiritual, que na verdade você sente. Então, por mais que nós venhamos a tentar aqui explicar de uma qualidade, de uma possibilidade de prazer espiritual, a gente não tem palavras para demonstrar isso. Mas é um regozijo que a prece ela proporciona, é uma felicidade. E, por fim, algo que nós aqui no plano material pedimos demais, tratamento para as doenças, para as chagas do corpo físico e a cura. Pela prece, você é capaz de tratar as chagas do corpo físico e até ser curado. Por que, Denise, pode ser curado? Pelo que nós já falamos de uma forma bem simplória, é um complexo nesse tratamento. Bênçãos divinas chegam até você, tratam a matriz, que é o organismo espiritual, reflete em saúde no corpo físico, energias divinas que são de uma potência que só Espírito puro conhece, e elas são capazes de curar, cura-se. Até simplesmente, você não precisa nem tocar, mas a tua fé, a tua oração, ela já propicia isso. Estamos falando na condição de Espírito puro, Jesus. Mas o certo é que a pessoa que tem fé e que faz da oração uma frequência, um hábito salutar, e se qualifica para receber essas bênçãos, ela vai receber. Então, a prece ela é capaz de ofertar também a saúde no corpo físico, se assim Deus permitir. Porque há doenças, há chagas, que vêm de expiações de erros transatos. Há dificuldades que são verdadeiros ensinamentos do momento. Mas, se Deus permitir, pela prece, curas são realizadas. Então, vejam quantos benefícios e que grandeza de felicidade nós estamos falando, simplesmente pelo ato de orar, onde você se permite, você se dá um tempo para buscar o divino, a essência maior da vida, a grandeza da vida na sua plenitude, e você penetra na transcendentalidade, e você sai do homem carnal e assume a sua condição de espírito imortal. E você se desconecta das coisas do mundo, e você abre as comportas, num verdadeiro desdobrar para as coisas do espírito, para as coisas de Deus. E com fé, você capta, você suga energias divinas, você assimila
as orientações de benfeitores espirituais. Suas energias são renovadas. Suas esperanças, então, nem se fala. O consolo. E você sente bem-estar espiritual. E ainda tem saúde no corpo físico. A depender, ressaltamos aqui, se for da vontade de Deus, porque há casos em que o melhor para o ser é aquela doença, é aquela dificuldade. Para nós sentirmos a verdadeira felicidade que a prece é capaz de proporcionar, vamos entendendo ao longo desse trabalho que nós precisamos nos tornar dignos. E o que vem a ser isso? É porque não basta o título de ser cristão, de ser espírita, não basta a frequência na casa espírita, não basta o estudo na casa espírita, não basta. Não basta ter uma crença religiosa, isso não é suficiente. Mas para você sentir a felicidade que a prece proporciona, você precisa se tornar digno disso. Jesus, ele, pela sua oração, ele se comunicava o tempo todo com o Pai. Na verdade, Jesus vivia em oração. E como instrumento de Deus, como médio de Deus, essa oração era contínua, era ininterrupta. Percebam, então, que Jesus, ainda que aos olhos carnais nós pensávamos que Jesus sofria, que Jesus padecia, ao olhar da visão espiritual, nós vamos ver que isso não poderia acontecer, porque ele vivia num verdadeiro regozijo em comunhão com o Criador, pela grandeza da sua fé, pelas suas possibilidades de comunhão direta com o Criador, o tempo todo sendo sustentado, alimentado dessas energias divinas. Olha, na fé raciocinada, como é que nós vamos dirimindo questiúnculas, coisas que a gente falava e que não faz muito sentido. Pela fé raciocinada, nós vamos entendendo que a grandeza do nosso Senhor Jesus era tanta que nós nem sequer sabemos o que é esse bem-estar de espírito puro, em sintonia contínua com o próprio Criador. Ele era digno disso, e nós precisamos nos tornar dignos para alcançarmos o bem-estar, a felicidade que a prece nos proporciona. E é Paulo que vai nos dar um ensinamento muito severo. Eu digo que para mim é muito difícil, porém é assertivo, é correto e vai nos levar a esse bem-estar e a esse sentimento de felicidade que a prece é capaz de proporcionar. As palavras são sérias, são assim, para nós, complexas, mas eu trago para vocês o ensinamento de Paulo, está na Epístola aos Romanos. O capítulo é o 15 e o versículo é o 1, primeiro. E Paulo nos diz o seguinte: suportai as fraquezas dos fracos, não agradando a vós mesmos. É de uma complexidade esse ensinamento do Paulo, porém ele é assertivo, ele é direto para que nós recebamos os benefícios da prece e sintamos a verdadeira felicidade que a prece é capaz de oferecer. Palavras de Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Suportai as fraquezas dos fracos, sem agradar a vós mesmo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que na vida, no nosso dia a dia, para nós nos tornarmos dignos, precisamos dar suporte, precisamos sustentar os fracos com as suas fraquezas. Isso
não vai agradar a nós mesmos. Porque nós temos dificuldade no lidar com o outro justamente por isso. Porque se é uma pessoa familiar, nós queremos que aquela pessoa ela seja, entre aspas, perfeita e que ela faça tudo que venha a agradar a nós mesmos, não é verdade? Se é uma pessoa no nosso trabalho profissional, nós vamos querer o chefe do nosso jeito, o amigo do nosso jeito, quando, na verdade, Paulo diz exatamente o contrário. É para nós suportarmos as fraquezas das pessoas, entendendo que as pessoas elas não sabem tudo, elas não têm experiências em muitas coisas, que elas são fracas e com as suas dificuldades. Então, nós queremos que uma pessoa seja totalmente qualificada para um trabalho, ela não vai conseguir ser, e ela não vai conseguir fazer o trabalho da forma como eu entendo que é o melhor, porque ela vai fazer aquilo que ela é capaz. E aí, para nós, a gente vai o quê? Não, essa pessoa não serve. E a gente descarta as pessoas. Como, na verdade, ele diz, olha, suporta as fraquezas dos fracos, desagradando a vós mesmo. E por que ele fala desagradando a nós mesmos? Porque ele entendia exatamente as dificuldades dos espíritos imperfeitos, onde o egoísmo, onde o personalismo, onde o orgulho, eles colocam regras. E para você atender o que... mas eu quero desse jeito, então é do meu jeito. E se você vai fazer do seu jeito, você não vai suportar os fracos. Mas se você vai suportar os fracos, já não vai ser mais da forma como eu quero que a pessoa faça e que ela tem que ser do meu jeito. Na verdade, não vai ser assim. Nós vamos ter paciência, tolerância para com o outro e nós vamos aceitar ele fazer o trabalho da forma como ele é capaz de fazer. Ele aceitar a convivência com o outro da forma como ele é capaz de oferecer as suas possibilidades. Dentro desse comportamento, você se qualifica, você se torna digno, porque você desenvolve virtudes, você vive na verdadeira caridade, como está lá na nossa página de abertura. E é exatamente nessa exemplificação, nessa vivência, que quando você faz uma oração, você recebe todos os benefícios da oração e sente essa felicidade verdadeira. Porque você já se reconciliou com o adversário, porque você já perdoou, porque você, nesse momento, está suportando as fraquezas do outro. Consegue perceber que não adianta Jesus falar, perdoa 70 vezes 7, mas na hora de suportar a fraqueza do outro, eu não suporto? Reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto estás com ele a caminho. Mas se eu não suporto a fraqueza do outro, eu não vou conseguir me reconciliar com ele? Quer dizer que, para que eu consiga viver dentro do Evangelho, Paulo sinaliza que o caminho é esse. Olha, é suportar a fraqueza dos fracos e não abandoná-los, e não descartá-los, e falar assim, não serve para viver comigo, não serve para conviver comigo, não serve para trabalhar comigo. É exatamente o que o mundo não faz. O casal está numa situação difícil, o que a pessoa pensa? Vamos nos divorciar. E não é isso, não é isso. É para vocês se suportarem as fraquezas, é para vocês aprenderem na convivência saudável, porque é exatamente esse exercício que vai facultar o desenvolvimento das virtudes morais e vai te qualificar para você receber essas bênçãos divinas que nós falamos. Olha como é que a coisa é complexa, mas que uma coisa está interligada automaticamente à outra. Suporta as fraquezas dos fracos e desagrada a você mesmo. Desagrada quem? Desagrada o orgulho, desagrada o egoísmo, desagrada o personalismo, desagrada o homem velho e agrada o Filho de Deus, que nesse momento ainda está sendo
pressionado para não se apresentar pelo ego. E assim nós vivemos no mundo de uma forma mecânica, com nossos achismos, personalismos, e aí no momento que a gente faz a prece, a gente fala assim, mas a minha prece, será que minha prece foi ouvida? E aí fala assim para o outro, olha, ora por mim, coloca o nome lá na Casa da Caridade. Por quê? Porque a fé é vacilante, porque a gente acha que a gente não tem mérito para ser ouvido, mas por que tudo isso? Porque, na verdade, a gente não vai na essência do problema, que é a gente precisa se tornar dignos para alcançarmos esse regozijo, a felicidade que a prece proporciona. E aí, nesse entendimento, trazendo ao máximo o ensinamento na sua elevação maior, é exatamente uma vida como Jesus, condição de espírito puro, que é uma vida em oração. A felicidade plena que uma prece pode proporcionar, ela está interligada automaticamente numa vida em oração. Jesus, a vida dele era uma vida em oração, é uma vida em oração. Então, ele tem a felicidade total no regozijo de todas as bênçãos do alto. Vida em oração significa você ser digno e você vive pensando só no bem, trabalhando no bem, falando só do bem, fazendo só o bem, tudo em conformidade com as leis divinas. É uma vida em oração. São as tuas ações, são as tuas práticas diárias, não é mais o gesto de me interiorizar, de buscar o divino e eu fazer uma oração. É muito mais do que isso. É uma vida que ela se apresenta em oração o tempo todo. Você só fala de amor, você só vive no amor, você só sente o amor, você só emana amor, vida em oração. Eis aí a condição total de você receber toda a felicidade que uma prece proporciona. Trazendo para a nossa realidade, o que nos cabe, então? Um exercício, uma luta, começando com essa convicção, com essa certeza de que se eu sou filho de Deus, sou espírito imortal, a vida precisa ser olhada não pelos olhos carnais, do imediatismo, mas com uma visão ampla da realidade transcendental. Eu me fortaleço na fé porque eu confio no amor do Pai, porque eu confio na providência divina, porque sei que tudo que Deus me oferece é para o melhor. Eu vou orar e vou perdoar aqueles a quem um dia eu machuquei e aqueles que um dia me machucaram. Olha a caminhada. Eu vou trabalhar para que a minha conexão se torne cada vez mais elevada, para que eu receba os conselhos dos amigos espirituais, para que eu receba, desdobrado pelo sono, por orientações e inspirações, toda ajuda de que eu necessito. E começa, então, esse desenvolvimento nesse esforço para nós nos tornarmos dignos. E aí vem os ensinamentos de Jesus, olha, reconcilia-te, perdoa, trabalha, serve, tudo nos conduzindo para essa vida em oração, para que no final de tudo nós recebamos a felicidade, para que no final de tudo nós estejamos em plenitude e em bem-estar com as leis divinas, com o Criador. Quer dizer que Evangelho é um roteiro de verdadeira vida em oração. É um roteiro para você receber toda a felicidade que a prece é capaz de proporcionar. Nas entrelinhas, Jesus nos dá todas as pegadas, todos os processos para que nos tornemos dignos
e nos desembaracemos das nossas dificuldades enquanto homens velhos e espíritos inferiores. Verdadeira felicidade nós vamos sentir cada vez mais que orarmos com humildade, com simplicidade, com veracidade, colocando o amor acima de tudo na nossa vida. Caridade, como na página de abertura nos solicita, é caridade, mas não é para alguns, é caridade para todos. Ajudar a todos na medida de nossas possibilidades. Servir ao máximo as pessoas da forma que a gente puder. Trazendo para a nossa realidade na Casa Espírita. A Casa Espírita é boa para mim? É boa para todos que quiserem chegar lá. Os estudos são edificantes para mim? Serão para todos que quiserem chegar lá. O tratamento espiritual é benéfico para mim? Será para todos que puderem chegar lá. Por isso é caridade para todos. Quanto mais nós conseguimos abraçar pessoas, socorrer pessoas, tratar pessoas, mais felicidade nós vamos sentir. O bem que nós queremos para nós é o bem que nós devemos ofertar a todos os nossos irmãos. E cada vez mais essa sintonia ela vai se estreitar e esse regozijo, esse bem-estar vai ser maior dentro de nós. Que consigamos, aos pouquinhos, no nosso dia a dia, termos mais momentos em oração, pelas nossas ações, pelas nossas vivências e em momentos de interiorização, onde nos entreguemos totalmente ao Criador. E que tenhamos essas falas, esses momentos de preces, não mais mecânicos. Fazer a prece porque está na hora de dormir. Fazer a prece porque despertamos no dia que se inicia. Não mais isso. Fazer a prece porque eu quero me alimentar do divino. Fazer a prece porque eu quero sentir o contato com o divino. É para isso que nós devemos fazer a prece. Amigos, beijo no coração de todos vocês, que Jesus nos ilumine, que os amigos espirituais nos guardem e que juntos em oração a gente se sinta cada vez mais feliz e ajude ao mundo também a ser mais feliz. Muita gratidão, todo o meu carinho para vocês.